Oi, gente, eu E sabia. eu sou o Flecha. E se seus sonhos não forem realmente seus? No vídeo de hoje, vamos questionar seus sonhos e desejos e vamos mostrar como a falta é um combustível, mas nunca um valor de identidade. Porque assim você pode começar a alcançar seus objetivos sem perder a sua saúde mental. Pode começar. Acho que para a gente começar, amor, o mais importante a ser questionado é: será que os desejos, eles realmente são alcançáveis? Ou será que a falta nunca é preenchida? O que você sente em relação a isso? Qual que é a tua opinião? Principalmente agora que a gente está vivendo um lugar onde a gente veio de uma sequência de vídeos que a gente está gravando, falando sobre a questão do luto da paternidade, do quanto, mesmo que eu sinta que eu tenha uma parte dos meus sonhos realizadas, ainda tem essa questão da falta da rotina, do trabalho, tal, tal, tal. Então, sempre vai ter algo que falta. Tem até um vídeo da Jojo, não, a Jojo que indicou. É um livro infantil que chama A Parte que Falta. Uhum. É uma bolinha que ela tá sem uma parte e ela vai em busca da parte que falta. Muitas partes encaixam, não encaixam, ficam sobrando. E aí ela encontra uma parte que não é a parte que falta, mas é uma parte que cabe. E Uhum. isso vale muito para nesse ponto, nesse questionamento de a falta, ela realmente vai existir, porque o ser humano ele olha para a falta muito. Mas o problema é quando a gente enxerga no desejo, no sonho, no final, algo que vai preencher nosso valor. Eu acredito que uma coisa que, enquanto você falava, eu tava refletindo, até para dar uma resposta, é uma coisa que ficou claro para mim, o quão poderoso é você estar em ação, o quão poderoso é você estar em movimento, o quão poderoso é você estar vivendo, experimentando, entendendo. Eu acredito que com o decorrer da vida e a maturidade, você vai conseguindo entender de fato o que vai fazer sentido para você. E aí, qual que é a correlação com o desejo? A gente vai, primeiramente, sempre substituindo o desejo. Né? Então, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, uma hora eu quero uma coisa. Só que o que isso tem a ver com estar em ação? Em determinado momento, a gente pensa que o que vai nos completar vai ser isso, até a gente ter isso e ver que não é isso que nos completa. A gente vai pensar que é isso e aí a gente vive aquilo. Mas vai chegar um momento que você vai ter vivido tanto que você vai de fato ter uma maturidade e entender assim, bom, já vivi bastante coisas e eu entendo que esse caminho de fato é o melhor. Porque a gente só consegue entender de fato o que vai nos completar em algum nível tendo experimentado O teste. o teste, porque não tem como. Eu vou pensar assim, nossa, é a mesma coisa relacionamento. Tu vai pensar que, eu vou me separar dela porque ela tem esse defeito. Aí tu vai ter outro relacionamento e vai ter um outro defeito. E tu vai pensar, nossa, a pessoa tem esse defeito, eu vou substituir. Aí tu vai girar em 10 pessoas e tu vai pensar, cara, mas aquele primeiro defeito não era tão defeito, então eu quero aquele defeito. Por quê? Porque tu experimentou e tu chega a uma conclusão a partir daquilo ali que você talvez já tinha o que você deseja. Então, eu acredito que o desejo ele vai trocando de lugar. Então você vai trocando de desejos, você vai. E acho que isso é um ponto, acho que não está no nosso roteiro, né? Que é em relação a como lidar com os desejos, né? Com esses testes, com essas escolhas, poxa, eu estou desejando isso agora, e aí agora eu não estou desejando mais. Tá, mas será que eu não estou desejando mais? Será que eu tenho. Qual que é o limite em relação a seguir de fato com o que a gente deseja, né? Eu acredito, amor, que a resposta disso, principalmente olhando num ponto de vista que a gente está aprendendo a lidar com isso agora também, e estudando mais sobre isso, é em relação ao conhecimento mesmo. Entender de fato que existe um desejo e esse desejo ele é algo que a gente busca muitas vezes na intenção de preencher uma ausência interna, muitas vezes na visão do olhar do que o outro valoriza. Então, quando a gente entende que o desejo ele sempre vai existir e que faz parte da natureza humana desejar, querer, sonhar, a gente tem que fazer uma separação
que o desejo, ele é diferente do valor da identidade. Porque eu posso desejar, eu posso querer, só que eu não sou nada sem o meu desejo. Na verdade, eu sou. Sem a sua conquista do desejo, né? Exatamente. Então, se eu O não... desejo, ele é o combustível. Isso, O desejar é o combustível. é o que te impulsiona até chegar lá. Só que quando você chega lá ou não chega, aquilo ali, o caminho, o processo, que tem que valer. E não E o... aí, isso é muito louco, porque isso me faz enxergar, e provavelmente tu sentiu isso durante a tua jornada também, é que aquele combustível que nós tínhamos no início, se a gente fosse pensar que o trajeto ele tem várias curvas, várias entradinhas na vida, mas a gente pensa, poxa, o meu caminho que eu quero chegar ele é uma linha reta. Eu olho para a vida, eu parei em vários pit stops e fiquei. Porque eu percebi que não era lá que eu queria chegar, que aqui já estava bom. E assim você vai entendendo de fato o que vai te preenchendo durante a tua jornada. Porque realmente é isso. Quando tu tá em ação, tu acha muitas vezes que tu quer aquilo e tu não quer aquilo de fato. É aquele desejo pelo olhar do outro. Então, eu quero o que eu quero porque eu quero, ou eu quero o que eu quero porque o outro quer que eu queira isso. Acabei pensando nisso aqui. Exatamente, é isso aí. Né? Eu quero o que eu quero porque eu Exatamente. quero. Isso faz sentido pra mim? E aí isso casa muito com o que eu falei num vídeo meu sobre uma vida que vale a pena. A vida que vale a pena ela tá muito relacionada a você entender o que você quer como objetivo e o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. Você precisa ter coerência entre o que você quer e o que você precisa fazer. Porque só querer algo, só desejar algo, não vai ser o suficiente. Por isso que eu digo, sonhar grande e sonhar pequeno até pode dar o mesmo trabalho em relação a sonhar. Mas em realizar existe uma distância gigantesca entre eu desejo ser multimilionário e fazer 1 milhão por mês e eu tenho disposição para fazer 1 milhão por mês. E disposição é uma junção também de competência, de conhecimento, de energia, de esforço, de sim, na minha concepção, sacrifícios, porque você vai ter que deixar coisas de lado para alcançar, porque é um resultado, na minha concepção, grandioso. Então é isso, você precisa entender que o teu desejo que você de fato quer, você como pessoa quer, o que você realmente deseja, tem alinhamento na disposição de alcançar esse desejo. E aí a gente entra num fator que vai ficar muito claro para vocês aqui agora, em como diferenciar se o desejo é seu ou se ele vem de algo que está além de você. Existem 3 tipos de desejo. Isso é muito bom, gente, presta atenção. O primeiro desejo é o desejo da expressão. É quando eu desejo expressar para além de mim. Então, eu desejo tirar algo que eu tenho dentro de mim e colocar no mundo simplesmente por expressão. Esse desejo é um desejo incrível. Que é o desejo do brilho Que é no o olho. desejo do brilho do olho. Da disposição. Determinação, da disposição. Sabe? É o desejo íntegro. Só que aí a gente tem outros 2 desejos. O desejo do olhar do outro e o desejo para preencher uma ausência. O desejo do olhar do outro é eu quero para que o outro me enxergue, me valorize, me veja, me ame. Então, às vezes Esse aqui, desculpa te interromper, Pode amor, falar, mas amor. casa muito. Esse aqui é aquele clássico que é pra provar que tu chegou pra alguém. Então, nossa, eu consegui isso aqui. Olhem vocês, meus, pra provar pros outros em relação a isso. Exatamente. Então, muitas vezes a gente quer algo porque não porque nós queremos expressar, mas porque a gente deseja aquilo como o outro é como se fosse uma demanda, tá? Imagina que a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, é a necessidade e aí tem a demanda. A demanda é aquilo que eu espero do outro. Eu espero que o outro me dê amor, eu espero que o outro me dê reconhecimento, eu espero que o outro me dê, me veja, me note. Então, eu desejo aquilo para só então sobre aquilo eu ter uma demanda
de resposta. E aí a gente tem o pior dos desejos, que daí esse desejo é um desejo que nunca vai te preencher, você pode até chegar, mas não vai ter Ser sustentável. êxito. Isso. Que é o desejo da ausência interna, é o desejo onde você quer completar aquela falta. Então, por exemplo, se a gente desejasse ter, sei lá, o nosso trabalho. A gente enxerga que o nosso trabalho vai preencher uma falta. Não vai. Não vai. Não vai preencher a falta porque nós somos seres faltantes. Nós sempre estamos em falta. Sempre vai ter algo que falta. E aí, qual que é o nosso papel mediante ao autoconhecimento? Eu sabendo disso, eu busco me preencher da minha expressão. Eu busco me preencher daquilo que eu quero expor para o mundo. Daquilo que eu tenho dentro de mim. E aí você precisa dar desse contexto em relação até para você também escolher o que desejar. Tem uma frase de Schopenhauer que eu gosto muito e que eu desdenhava dela e hoje eu vejo que ela é muito verídica, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, você viver por principalmente conquistas materiais, elas vão te trazer isso. Talvez você esteja aí nessa tela pensando assim, não, tá louco, não tem como. E eu pensava exatamente isso. Eu sonhava em comprar esse relógio que eu tô no meu pulso agora. Eu queria muito ele. E eu lembro que eu comprei. Paguei 20 mil reais nele. E logo no início eu adorava. Eu ficava... Nossa, eu olhava todos os dias E o tempo passou e tem dias que eu fico uma semana sem botar ele. Eu uso muitas vezes ele mais para gravar por ser um acessório, enfim, do que necessariamente algo. E hoje eu venderia ele facilmente, para mim não é algo que... Então, eu desejei, eu tive, e agora não faz mais sentido. E isso entra no necessidade, demanda e desejo. Nós temos necessidade, aquilo que é fisiológico, aquilo que precisa ser feito. E aí tem um ponto que é a questão do desejo do olhar do outro. Quando eu comprei ele, eu também tinha a necessidade, dado o contexto de momento de negócio, eu estava viajando mais, eu estava fazendo network, então aquilo lá também contribuiria, ter um bom relógio, estar ali, era sobre o olhar do outro perante mim. Então, seria a demanda a ali, demanda, né? Isso, a demanda, exatamente. Então, assim, entender de fato, tá, não, peraí, eu por mim, eu. E aí, por isso a gente vou entrar brevemente nisso, mas porque não é a pauta do vídeo, por isso a importância da definição dos objetivos e tudo mais, de fato, isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Então, dado aquele contexto, me aproximaria, mas é muito importante você entender também se esse é um desejo seu. Se isso não vai ser uma coisa que você quer porque quer mostrar para os outros e que depois que vai passar. Sim, até porque a maioria dos desejos, esses desejos, eles estão pautados na demanda ou na parte que falta. Entende? Então, o mais importante quando você está querendo construir os teus objetivos do ano, os teus objetivos de vida, é entender. Isso faz sentido? Essa é a pergunta. É isso mesmo? É isso mesmo que eu quero? A gente estava questionando, né, em relação à família e tudo mais. A gente é muito feliz em família, mas não é isso que satisfaz a gente. Se fosse só pra gente, tipo, vamos viver só em família. Não, a gente precisa expressar. Eu e Felipe, 2 comunicadores, 2 criativos, 2 líderes, gênios, estudantes. Como que a gente vai se limitar naquilo ali? É podar, é nos colocar numa caixinha. Então... E eu acho que é isso. Acho que agora eu tô falando, pra mim fica muito claro em relação a isso. É exatamente esse ponto. A gente precisa entender de fato o que é o nosso desejo de expressão.
E o desejo de expressão ele não tem uma correlação com o que de fato a palavra parece ser, né? Que é de se expressar, de fato botar para fora, de fato fazer esses movimentos em relação à criatividade. Talvez você não seja uma pessoa criativa, mas o desejo de expressão é sobre o que está no teu íntimo, né? O que de fato faz sentido para você, porque é uma linha muito tênue. A gente acha, e aí a gente pode até trazer, não sei se tu acha que faz sentido, de trazer a questão do ovo de cuco. Se o nosso desejo é o nosso desejo de fato, ou se isso foi plantado na gente. Então a gente pensa, poxa, a gente estava planejando expandir a família esse ano. Já seguramos esse plano. Esse plano agora não faz sentido dado o nosso momento dentro do que a gente está. Dentro dos nossos desejos e vontade de expressar, não cabe agora. Não cabe, não é nosso momento. E a gente não sabe quando vai ser o momento, de novo. E, enfim, por isso que o autoconhecimento ele é tão apaixonante. Porque quando tu te conhece, tu tem muito mais autonomia e poder de escolher o que você vai fazer com a sua vida do que você viver arrependido pelas escolhas que você fez que não eram suas escolhas. Hoje é muito simples. Eu tiro o relógio, eu boto o relógio para vender e eu resolvo o problema. Mas mudar de carreira, ter filhos, essas coisas, elas são muito mais impactantes na sua vida. Isso aqui é material, é muito simples de resolver. Isso aqui é o dinheiro que foi, enfim, e que não venda e que fique obsoleto, enfim. Não tem. Mas o tempo, a vida, a energia, a vitalidade, o timing, essas coisas elas não voltam. Então o autoconhecimento, ele vai te trazer o seu entendimento sobre o que você de fato deseja e ainda assim você vai se enganar. Por isso é importante você estar sempre aprofundando, conversando, fazendo parte de grupos de pessoas que te fazem questionar e pensar diferente em relação ao que você pensa, porque às vezes a gente acredita que a gente acha que sabe das coisas, mas de fato a gente muitas vezes não sabe. Sim, e para fechar o vídeo, é importante a gente entender que o desejo, ele está ligado à fantasia do objeto. A gente deseja porque a gente fantasia aquilo. E não sabe se quando a gente chega ali, a gente vai realizar aquela fantasia. Muitas vezes a gente não realiza a fantasia. Então, dando o exemplo do relógio, tu tinha uma fantasia que aquele relógio ia significar tal coisa, ia te fazer tal coisa, ia te abrir tais portas, tal. Quando eu pego o objeto e não tenho aquela fantasia que eu imaginei, aí ativa outra falta. E aí tu vai para outro desejo. E aí é sem fim, porque sempre é pela fantasia, gente. Então, que tomemos muito cuidado. Não na hora de desejar, mas de realmente questionar. De questionar o esse desejo realmente é meu. Se esse desejo é realmente parte do que eu quero expressar. E eu acho que também um ponto legal de a gente trazer, para fechar aqui, é desejar de fato algo que te faça crescer, algo que te faça evoluir. Então, por exemplo, poxa... Nunca vá na matéria, vá na onda. Isso, porque entra essa questão, a gente deseja ter 100 mil inscritos aqui nesse perfil. Talvez a gente chegue a 100 mil e não seja o que a gente esperava, pode ser, mas o que a gente vai precisar se tornar, o que a gente vai precisar fazer, os movimentos que a gente vai fazer em relação à lapidação, à evolução, para se tornar um casal que tem um canal de 100 mil inscritos, vai nos fazer evoluir. E talvez aí quando chegar nos 100 mil, o que vai acontecer? Vai trocar o objeto de desejo. Vai ser, poxa, a gente quer ter 1 milhão de inscritos. E quando chegar a 1 milhão, enfim. E aí você vai entendendo a dinâmica da vida em como conduzir para você nunca viver em função do desejo o tempo todo. Porque é isso que muitas vezes acontece. E eu já vivi muito isso em relação a dinheiro. Quando eu tiver 10 mil na conta, eu vou estar feliz. Quando eu tiver 20 mil, eu vou estar feliz. Quando eu tiver 50 mil, eu vou estar feliz. Quando eu tiver 100 mil, eu vou estar feliz. Quando eu tiver 200 mil... E não tem fim. De fato, não tem fim. Por quê? Porque você entende que você tem capacidade, você vai... Então você sempre vai trocando o objeto. Então é muito importante entender que você tenha, lógico, sim, objetos de desejo. Você pode sonhar com um carro, você pode
Desejo é combustível, gente. Exatamente. É isso. É só mudar o olhar. Exatamente. Não é o final. O desejo não é o final. O desejo é o combustível. Ele não é o final e ele nem é prova de valor de identidade. Você não é. Se você não alcançou o que você deseja, você não é uma pessoa Sem valor. sem valor, porque você não alcançou. Então, por exemplo, a gente não. O nosso valor não é porque a gente tem atualmente 138 inscritos. A gente não tem valor. E a gente, se tiver mais inscritos, vai ter mais valor. Não, a gente só conseguiu ter mais resultados, mas a gente tem nosso valor independentemente do nosso desejo de ter 100 mil inscritos, né? Exatamente. Valeu, espero ter ajudado vocês. Comenta, se inscreve, curte, deixa o like. Valeu, sucesso. Sucesso, valeu, é nóis. Beijo, tchau.